Você já participou de uma reunião de família onde de repente um assunto polêmico surgiu e o ambiente que era para ser de amor e acolhimento se transformou em tensão e desconforto? Discussões acaloradas, vozes elevadas, mágoas que às vezes duram meses ou até anos. Nos últimos tempos, as diferenças de opinião, principalmente sobre política, têm separado pessoas que sempre caminharam juntas. Amigos se afastam, famílias se dividem, pais e filhos, irmãos e primos, todos machucados por palavras que talvez nem fossem ditas em outras circunstâncias. Se você já passou por isso, sabe como é doloroso. E talvez esteja se perguntando: existe um caminho de paz no meio de tantas diferenças? Hoje vamos refletir sobre isso, à luz da Palavra de Deus. Em Romanos 12:18, o apóstolo Paulo nos oferece um conselho precioso. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Observe as palavras, se for possível, e quanto depender de vós. Isso nos mostra duas verdades importantes. Primeiro, que nem sempre conseguiremos mudar o coração dos outros. Segundo, que, mesmo assim, devemos fazer a nossa parte para promover a paz. Deus não nos pede que concordemos com tudo ou todos, mas nos chama para sermos instrumentos de paz, mesmo em meio às divergências. As diferenças de opinião sempre existiram. Na época de Jesus, os próprios discípulos tinham visões diferentes sobre política, religião e sociedade. Entre eles, havia pescadores simples e também cobradores de impostos que trabalhavam para Roma, o império opressor da época. Imagine as conversas entre Mateus, o cobrador de impostos, e Simão, o zelote, um grupo revolucionário contrário à dominação romana. Dois homens de origens tão distintas, chamados para caminhar lado a lado pelo Mestre. E qual foi o segredo para essa convivência? O foco estava em algo maior do que as suas diferenças. Estava em Jesus. Hoje, vivemos algo parecido. Temos opiniões, políticas diversas, visões de mundo formadas por experiências diferentes, histórias de vida que moldaram nossa maneira de pensar. O problema não é discordar. O problema é deixar que a discordância destrua os laços de amor e respeito que Deus nos chamou a cultivar. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso significa que talvez nem sempre consigamos convencer o outro. Talvez nem sempre seremos compreendidos. Mas o nosso dever é, sempre que possível, agir com amor, paciência e respeito. Pense em uma conversa difícil que você teve recentemente sobre política. Talvez você se sentiu irritado, incompreendido, atacado. Talvez tenha dito palavras das quais depois se arrependeu. Agora imagine se, naquele momento, você tivesse respirado fundo e lembrado deste versículo. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Talvez a resposta tivesse sido diferente. Talvez o tom da conversa tivesse mudado. Talvez a relação tivesse sido preservada. Em momentos de tensão, algumas atitudes práticas podem fazer toda a diferença. Escolha suas batalhas. Nem toda discussão precisa ser vencida. Às vezes, a verdadeira vitória é manter a paz. Escute, com empatia. Tente entender o que está por trás da opinião do outro. Às vezes é medo, dor ou uma história que você desconhece. Fale com mansidão. O tom da voz é tão importante quanto as palavras. A mansidão desarma, enquanto a agressividade alimenta o conflito. Saiba o momento de parar. Quando perceber que a conversa está fugindo do respeito, escolha recuar. Não é fraqueza, é sabedoria. Ore pela pessoa com quem você discorda. A oração muda não apenas o outro, mas também o nosso próprio coração. Que tal fazer um compromisso hoje? Antes de responder em uma conversa difícil, ore em silêncio. Peça a Deus sabedoria para falar apenas o que edifica. Lembre-se de que o amor é mais importante que ter razão. Você prefere ganhar a discussão ou preservar o relacionamento? Se precisar, silencie. Às vezes, o silêncio é a resposta mais sábia e poderosa. Reconheça que as diferenças não precisam ser ameaças. Elas podem ser oportunidades de aprender e crescer.
O mundo nos ensina que devemos vencer discussões. Deus nos ensina que devemos semear a paz. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não temos o controle sobre as reações dos outros, mas temos o controle sobre nossas atitudes. Não seremos julgados por quantas vezes tivemos razão. Seremos reconhecidos pelo amor que demonstramos, mesmo quando discordamos. Jesus nos chamou para sermos luz. E a luz não grita, não impõe, não humilha. A luz apenas brilha e transforma tudo ao seu redor. Hoje, o convite, é claro, seja um construtor de pontes e não de muros. Seja uma fonte de paz e não de divisão. Seja um reflexo do amor de Deus mesmo em meio às diferenças, porque no final, o que permanecerá não serão as opiniões políticas, mas o amor que cultivamos em cada relação. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também deseja ser um instrumento de paz. Deixe seu comentário contando como você tem buscado viver em paz, mesmo em tempos de tantas diferenças. E inscreva-se no canal para receber mais reflexões que fortalecem o amor, a fé e a esperança. Que Deus te abençoe e faça de você um construtor de paz onde quer que você esteja.